Shalom, meus amados, meus amigos, irmãos. Estamos aqui começando mais uma palavra que Deus trouxe para nós. Quer dizer, Ele trouxe para mim, né? Eu espero compartilhando com vocês, seja um bênção também para a vida de vocês. Nós temos o costume, muitas vezes, né? Eu acho que todo mundo tem essa mania de falar sozinho ou de ficar escutando os pensamentos ou as coisas que passam pela nossa cabeça. Ficamos tempos e tempos, horas e horas mergulhados em nós mesmos, muitas vezes até brigando conosco, trazendo à memória pessoas, situações, ou mesmo as coisas corriqueiras do dia que nós enfrentamos. Ou seja, nós passamos muito tempo brigando conosco mesmo, ouvindo uma voz dentro da nossa mente, né, revoltosa, que muitas vezes diz: você poderia ter falado isso, eu poderia ter respondido aquilo. Ah não, você não merecia isso. Nossa, como que você foi injustiçado. E muitas outras vezes: não, eu sou melhor do que você. Já dizia uma frase, eu acho que Buda que falou isso daí, que embora 1000 vezes 1000 homens conquistem 1000 vezes 1000 guerras, aquele que conquista a si mesmo é o melhor, o maior guerreiro. E a maior guerra está dentro de nós mesmos. Nós temos que aprender a nos calar, a aquietar a nossa alma e procurar ouvir a voz do Espírito Santo. Eu tenho um costume muito constante na minha vida que eu faço quase todos os dias, se não todos os dias. De manhã eu acordo, a primeira coisa que eu procuro fazer é me conectar a Deus. E aí eu começo a interceder por mim, pelos meus e por todas as pessoas assim dos meus contatos. Só que à noite, antes de dormir, eu peço algumas palavras, né? Peço algumas coisas, poucas coisas. E na maioria do tempo eu fico calado, ouvindo a voz ou procurando ouvir a voz do Espírito Santo. E é muito curioso esse tipo de algo que eu aprendi, que muitas vezes o Espírito Santo ele não fala numa voz: céus, quero te dizer isso ou aquilo. Mas parece que nós nos conectamos com Deus através desse silêncio e no dia seguinte nós estamos carregados, nós estamos fortes para recomeçar mais um dia, mais alguma coisa que no dia anterior nós não conseguimos atravessar. É como se fosse uma bateria nos carregando, nos conectando a algo bem maior que nós, a uma força que nós achávamos que nós não tínhamos. Então, a nossa conversa vai ser baseada exatamente sobre esse assunto. Qual voz que você ouve? Qual é a voz que tem te guiado? Porque na maioria das vezes nós ficamos mais calados do que falamos. É lógico que tem muitas pessoas aí que gostam de falar muito, né? Mas na maioria do tempo nós ficamos mais calados do que falamos. E nesse nosso calar, o que se passa pela nossa mente? Quais são as vozes que nos incentivam a fazer, não fazer, revidar, não revidar, dar, receber? Qual é a voz que nós procuramos ouvir? O homem, ele tinha uma conexão muito intrínseca, muito unida com Deus. Quando o homem foi criado, ele só conhecia a voz de Deus. Era uma intimidade tão grande que pelos passos de Deus ele já sabia que era o seu Criador, que era o seu Mestre, que era o seu dono. Ele não conhecia uma outra voz. Ele tinha essa intimidade, ele tinha essa conexão.
era algo que, como se fosse ele respondesse somente àquela voz. E de repente, nós vamos ali em Gênesis 3, aconteceu o maior acidente de todo o tempo. O homem que só conhecia a voz de Deus, ele resolveu escutar uma voz diferente. Uma voz que dizia: não foi bem isso, não foi mesmo assim. E aquela voz que ela escutava constantemente foi colocado em prova, foi colocado em dúvida. Aquela voz que conhecia, que quando abriu os olhos, foi a primeira coisa ou pessoa que viu. Era uma voz de um pai amoroso, de um pai que tinha relacionamento, de um pai que tinha tecido cada célula, cada poro, cada pelo do corpo. E de repente ele ouviu uma voz diferente e colocou aquela voz conhecida em questão, em dúvida. Aquela voz que ela não conhecia, mas resolveu acreditar naquela voz. Não é bem assim. E desde então, nós entramos numa destruição completa de permitirmos ouvir outras vozes que não é a voz principal que nós deveríamos ouvir. Amados, se nós dermos vazão, se nós dermos ouvidos para outras vozes que não são a voz que nós conhecemos, a voz de Deus, daí vocês me perguntam, mas como que eu vou distinguir a voz de Deus? A voz de Deus, meus amados, ela é muito clara. Ela já foi escrita nos 66 livros que tem a Bíblia no Velho Testamento e mais nos 28, 27 que tem o Novo Testamento. Qualquer coisa fora dali que não esteja arraigado, enraizado naqueles ensinamentos, não é voz de Deus. Vai lá e dê o troco, não é a voz de Deus. Vai lá e faz a mesma ruindade que ela fez com você, não é a voz de Deus. Eu não quero saber dessa pessoa, não é a voz de Deus. Nós vivemos num momento que as pessoas elas estão, por ouvir muitas vozes e que não é a voz principal, as pessoas estão ficando doidas. As pessoas elas estão perdendo a razão. As pessoas elas estão entrando em um montão de medicamentos, em drogas, para elas terem controle da sua mente, porque são muitas vozes que elas ouvem e nisso elas ficam meia transpassadas. Elas muitas vezes elas querem tomar alguma droga para acalmar aquelas milhares de vozes dizendo no seu interior, na sua alma. Nós vivemos um momento, meus amados, que é central, que é vital nós procurarmos ouvir a voz de Deus. São tantas vozes que diz, eu sou, eu tenho a revelação, isso é verdade, não, a minha verdade é absoluta. Qual é a verdade que nós devemos ouvir? A voz de Deus. Nós vivemos este momento de ouvir somente a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, ela traz paz. Ela testifica em nós que nós estamos no caminho certo, ou que o que nós vamos fazer vai nos trazer paz. Nós podemos vislumbrar ou trazer as consequências à nossa mente para ver se verdadeiramente aquilo que nós vamos fazer vai prejudicar alguém, e nós temos o total controle em fazer ou não fazer, porque nós teremos paz em tudo aquilo que nós formos fazer, pensar ou agir.
Hoje, a indústria farmacêutica é a mais bem com um crescimento expoente que nós temos. Nós podemos ver isso na seguinte questão: em cada esquina das cidades tem 1, 2, 3 farmácias. As pessoas hoje estão doentes, porque elas estão tomando algo errado. Da vez dela ir lá na fonte, naquela fonte que fez ela, quando ela abriu os olhos, a primeira pessoa na eternidade que ela enxergou foi Deus? Não. Ela vai escutar a serpente. E é muito interessante isso, que o símbolo da medicina é uma serpente. Eu não sei se vocês se lembram disso, uma serpente enrolada numa haste. E é infelizmente isso que as pessoas estão ainda ouvindo até hoje. A voz da serpente. Estão buscando soluções na serpente, nos medicamentos, nas drogas, da vez de ouvir a voz de Deus. Porque toda doença, toda dor, todas as coisas que acontecem com o nosso corpo, existe uma origem. Ela não nasce do nada, existe uma origem disso. E eu procuro viver isso que eu vou dizer para vocês. A santidade traz cura para tudo que você está passando. Você pode dizer para mim: Celso, eu não estou entendendo o que é a santidade. A santidade é viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida longe do pecado. Eu estou dizendo para vocês que eu sou santo? Não, eu estou dizendo para vocês que eu procuro não fazer coisas erradas. Caio algumas vezes? Sim. Ainda estamos num corpo, numa natureza caída. Porque nós não vivemos a natureza que era para nós vivermos. Aquela natureza adâmica. Se nós nascemos aqui em Cristo, a natureza adâmica ela tem que ser morta. A natureza adâmica, a carne, ela já não tem domínio sobre nós. Ou não deveria ter domínio sobre nós. O nosso prazer, o nosso gozo, as nossas escolhas deveriam ser em Deus. Tudo que nós possamos fazer, ou nós façamos, tem que ser algo que contempla a eternidade, tem que ser algo que nós vemos aqui, o que isso vai implicar na minha eternidade? Ou qual é a consequência disso que eu vou fazer? Será que vai magoar alguém? Será que vai, principalmente, magoar o meu Deus? Nós, em vários momentos da nossa vida, nós pedimos licença para Deus e fazemos da nossa forma, do nosso jeito, conforme aquilo que nós temos vontade de fazer. Eu costumo dizer, como Jorge Andrade, poeta, que uma pedra jogada é uma pedra lançada. Ela vai ter consequência, você pode se arrepender daquilo que você fez, mas você já lançou essa pedra machucou alguém ou feriu alguém. Você pode pedir perdão? Sim, mas isso terá uma consequência. Pedir perdão é bom, é algo cristão? Sim. Melhor é não fazer. E nós temos essas opções. Nós deveríamos ter esse domínio. Hoje as pessoas, elas têm uma forma de ser e de falar, onde elas não procuram enxergar a consequência daquilo que elas estão fazendo. E depois elas tão somente acham que, não, me perdoa, vai resolver todas as coisas. Não. As pessoas podem te perdoar, ou podem nos perdoar, mas aquilo terá uma consequência, já não será mais a mesma coisa. Uma ferida, ela deixa cicatriz.
Então nós temos, infelizmente, essa comunicação com a natureza caída. Meus amados, eu vou testificar e vou compartilhar com vocês que as minhas maiores vitórias dentro do meu casamento não foi discutindo, não foi procurando ter razão, não foi defendendo os meus pontos de vista. As minhas maiores vitórias dentro do meu casamento foi ficar quieto, foi não falar nada. Se nós crermos que o casamento é algo santo, é algo que teve um ok, uma bênção de Deus e teve muitas testemunhas oculares para testificar aquela união, a nossa briga não tem que ser com o nosso cônjuge. Nós, como homens, temos que amar, proteger e dar segurança para nossa esposa. Se as nossas esposas não estão dando a reciprocidade disso, é joelho no chão, não é discutindo. A discussão, ela tem pouco resultado. Por quê? Porque são duas pessoas com mentalidade diferente, com criação diferente, com natureza diferente, e que se você tentar convencer aquela pessoa, eu costumo dizer, né, que é quase impossível convencer uma mulher, né? Mas não é por esse caminho que nós temos que andar. É num caminho com o joelho dobrado, com o joelho em chão e principalmente no silêncio. Eu estou dizendo que eu estou tendo várias vitórias com relação a isso porque eu estou exercendo isso na minha vida. Alguns homens, né, algumas pessoas podem falar, mas Celso, você virou frouxo? Não tem nada a ver de frouxidão, de hombridade, de masculinidade. Tem a ver com a confiança, a fé em Deus, em você escutar a voz dele e saber se calar, não querer ter razão, porque a questão de ter razão é orgulho, e o orgulho não vem de Deus, o orgulho ele é destrutivo. Por causa do orgulho, o diabo foi lançado à terra, o diabo foi tirado dos céus, o diabo foi lançado no inferno, ele perdeu a sua glória por causa do orgulho, por querer ser mais, por ter razão, por querer ser a outra voz. E nós não devemos incorrer no mesmo pecado, no mesmo erro, porque todos aqueles que são orgulhosos são filhos do diabo. Então, se nós aprendermos a ter humildade, principalmente dentro do nosso casamento, nós vamos ter um casamento abençoado e um casamento que vai gerar fruto, vai gerar resultado, vai gerar confiança, vai gerar unidade, vai gerar amor, vai gerar tranquilidade, vai gerar paz. Mas isso é no momento que nós aprendermos a escutar a voz de Deus. Porque Deus já lançou todos os fundamentos para que nós pudéssemos viver dentro de uma certeza que vem dos céus, dentro de passos inteligentes para a gente não ferir e não machucar a pessoa que nós deveríamos mais amar nessa terra, que é o nosso cônjuge. Então, meus queridos e amados irmãos, essa questão de não brigar com nós mesmos, isso é algo neste momento quase vital para as pessoas. No momento de crise política, de doença, da peste que nós tivemos ainda, da COVID-19, da falta de dinheiro, da falta de perspectiva, nós brasileiros estamos tendo agora, aqueles que estão olhando aqui para baixo, entendeu? Falta de perspectiva, porque o cristão ele tem que olhar nos céus. É Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro.
O cristão ele tem que ter a sua fé, a sua certeza, a sua esperança olhando para os céus. E como que isso pode acontecer? Ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, voltando no jardim do Éden e restaurando essa comunhão com Deus. Porque não existe uma pessoa que mais nos ama, que mais nos conhece e que mais sabe aquilo que nós precisamos do que aquele que nos criou, daquele que nos gerou, daquilo que teceu cada célula do nosso corpo. Então é essencial hoje, para nós seres humanos cristãos, nos calar diante de todas as coisas que estão ocorrendo para a gente. Que nem eu sou prestador de serviço, eu costumo dizer isso para todo mundo: se eu não receber dessa pessoa, eu não tenho como pagar aquela outra pessoa. E aí gera toda aquela preocupação, aquele estresse: poxa, eu não paguei. Mas Deus está vendo a sua honestidade, Deus ele está vendo a sua transparência, e aí Senhor, eu tenho um compromisso para prestar, Senhor. Eu posso ir até aqui. Diante disso, vai além para mim, Senhor, e ver essa minha necessidade. Deus ele vem, meus amados. Deus ele vem. Eu já vivenciei várias e várias vezes na idade que eu tenho esses milagres de Deus na minha vida. Muitas coisas, ou a maioria das coisas, ela não vem no momento que eu quero, ela vem no momento que Deus ele quer, que Deus tem para mim. Porque muitas vezes nós entramos em situações desagradáveis, cobranças na nossa porta, luzes cortadas, água cortada, por nossa causa, porque nós não pensamos no dia de amanhã. Nós não, como eu posso dizer, poupamos, ou fazemos uma reserva, ou nós gastamos tudo e não pensamos no amanhã. E aí nós, muitas vezes, colocamos a culpa em Deus. Senhor, por que da nossa situação assim? Porque são fruto daquilo que você plantou. Eu confesso que já errei muito nisso, muito. Hoje, um princípio fundamental da minha vida é não fazer dívida. E eu convido vocês para isso daí também. Porque a Bíblia diz, é um princípio bíblico: a ninguém devais a não ser o amor de Deus. Muitas vezes, eu vou dizer para vocês que eu sempre, algumas vezes acontece de coisas que eu tenho certeza que eu vou receber, porque a pessoa tem que me pagar, eu faço algo e aí eu acabo me dando mal. Sempre quando eu faço isso, acreditando em algo ou acreditando em alguém, eu me dou mal. Então, por isso que hoje eu procuro, não que eu consiga, tá? Vou dizer exatamente isso, eu não sou ainda 100% nessa questão, não que eu consiga, mas os meus princípios hoje eu gasto aquilo que eu tenho, fazendo reserva, lógico, né, para outras coisas que são previstas, né, dentro do meu dia a dia, dentro das despesas que vão surgindo, né, água, luz, compra, sacolão. E isso, nesse momento que nós estamos atravessando, meus irmãos, é tão essencial que pode nos poupar um monte de coisa. Eu tenho aprendido a cada dia a ouvir a voz do Espírito Santo. Neste momento de tantas trevas, a gente tem tantas frentes de guerra, né, que está acontecendo no mundo todo. Que nem hoje, dia 25/7, começou uma outra guerra lá no Oriente, né? Tailandeses contra pessoal lá de onde teve a guerra, eu esqueci, eu vou me lembrar, depois eu falo para vocês.
Mas hoje o mundo está praticamente quase todo em guerra, se não guerra de armamento, de bombas, guerras de retóricas, guerras de política. Se a gente for trazer na nossa realidade, a gente vai ficar doido nesse exato momento. Hoje as pessoas elas brigam por qual religião é a correta, por qual ideologia partidária correta, se é o comunismo, socialismo, democracia. Meus amados, se nós não tivermos esse lugar de refúgio, esse lugar de encontro com Deus, nós vamos ser mais em meio a esse mar de pessoas doidas que, para elas se sentirem bem, elas têm que tomar medicação. Eu conheço uma pessoa muito querida mesmo, uma pessoa de Deus. Ela começa a brigar com si mesma, com aqueles sentimentos, porque se dá uma dor nela naquele exato momento, ela fica inquieta, aquilo começa a mexer com o emocional dela, ou ela busca solução em algum medicamento que ela tem, ou aquilo afeta tanto o corpo dessa pessoa muito amada, que acaba até dando mais dores, porque ela se preocupa com coisas que podem acontecer, não é aquelas coisas que aconteceram, mas aquelas coisas que podem acontecer, imaginando milhões de coisas. E isso está o mundo está dessa forma, o mundo eles sofrem por osmose, eles sofrem antecipado, porque eles não confiam num Deus que pode trazer soluções e num Deus que nos deu uma direção dizendo assim: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu cuido de vocês, eu tenho cuidado de vocês, eu quero carregar o jugo, os problemas, as coisas que você tem, mas só que vocês têm que lançar aos meus pés. Eu me lembrei de uma outra passagem, a passagem de Caim. Quando Caim ele viu o irmão dele, Abel, sendo recebido por Deus nas suas ofertas, o pensamento dele já começou: olha, Deus ama mais Abel do que você. Olha, Deus ele não ama você não, você é rejeitado. Olha, Deus ele é injusto. E Deus, conhecendo o coração de Caim, Deus falou: Caim, por que você fica brigando com você mesmo, com essa voz interior? Se você continuar brigando com essa voz que está falando na sua mente, você vai pecar. Você vai ser levado ao pecado. Você vai cair. E foi o que aconteceu. A raiz de todo erro, de todo pecado, de todo divórcio, de todo abandono, de todas as coisas erradas que acontecem com o ser humano, é justamente essas vozes que vão surgindo na nossa mente, que vêm do nada. Parece que a nossa mente ela é independente, ela começa a nos orientar da maneira que nós vamos nos comportar, da maneira que nós vamos nos responder. A guerra é sempre aqui dentro, meus amados. Se nós não tivermos um espírito pacífico e procurarmos verdadeiramente nos calar e ouvir aquilo que Deus tem para nós, ouvir o que Deus vai falar, porque a Bíblia diz, se eu não me engano em Amós, eu acho que deve ser em Amós mesmo: calai-vos e sabei que eu sou Deus. Sempre esteve no coração e no domínio de Deus nós confiarmos nele de uma maneira cega, a gente entrar no carro no banco de trás, cruzar os nossos braços e ficar tranquilo e deixar o motorista levar nós aonde ele quiser. Esse motorista é Deus. Agora, quando nós procuramos trazer soluções nossas, não, eu sou capaz, eu vou resolver, nós nos damos, na maioria das vezes, muito mal, meus amados. Porque Deus, ele quer essa dependência nossa por ele. Deus, ele tem cuidado de nós. A cada dia que passa,
nós vemos o mundo se fechando para a luz, se fechando para Deus, se fechando para um montão de coisa, porque nós chegamos no final de todas as coisas, no final dessa era, no final. Esse mundo não é a nossa casa, não é o nosso lugar. Antes de fazer este vídeo para os senhores, né, para vocês, eu estava ouvindo um judeu messiânico, né, um rabino, e eu não sei, eu fico com a impressão, meus amados, quanto mais as pessoas elas conhecem a palavra de Deus, mais elas ficam confundidas da vez de: Senhor, eu não sei se essa passagem diz isso mesmo, me explica o que está querendo dizer. Que nem essa pessoa disse claramente que a alma não é eterna, esse rabino, contrariando a palavra de Deus, que Deus falou assim, que colocou a eternidade no coração do homem. Dizer que a alma não é eterna é você desmentir Jesus, porque ele disse claramente que existe um céus e existe um inferno. As pessoas que rejeitarem a graça de Deus, elas vão para o inferno sim. Jesus foi a pessoa que mais pregou sobre o inferno. E as pessoas que viverem a vida de Deus, o testemunho de Deus aqui nesta terra, com certeza irão para os céus. Então a minha intenção de ter compartilhado essa questão da voz interior é que hoje as pessoas a maioria das pessoas estão ficando loucas, meus amados. Eu já presenciei pessoas na rua brigando com elas mesmas, discutindo com elas mesmas. E o que é essa voz quando não é Deus? Pode ter certeza que é a voz do inimigo dentro de nós, nos levando ao desespero. Que hoje, em nome de Jesus Cristo, você possa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, ter aquele momento muito só você e Deus, aquele momento que você fala: não, olha, meu filho, eu vou fechar a porta aqui, ó, minha esposa, eu vou ter esses momentos aqui, me deixa, eu preciso. Você pode me dar esse tempo? É o momento que você vai ouvir a voz de Deus e se orientar de tudo aquilo que está te afligindo, que está tirando a tua paz, que está tirando a sua confiança, tirando a sua fé. Que nós possamos, no dia de hoje, aprendermos a ouvir somente a voz de Deus. Nós vivemos num mundo que cada uma religião, cada pessoa tem a sua verdade. E aí, qual que é a verdade que nós iremos seguir? Se você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, você não vai ser confundido. E Deus, ele vai se conectar contigo e ele vai dizer o que você vai fazer ou não vai fazer. Tenha fé nisso. Experimente fazer isso. É o que eu procuro fazer. Eu estou passando algo para vocês de algo que eu estou vivendo na minha vida. Que vocês possam também trilhar por esse caminho, porque eu estou sendo muito tranquilo nesses últimos dias, que as pessoas se preocupam com a Terceira Guerra Mundial, com o estabelecimento do comunismo no Brasil, com o ditador que está mandando hoje no Brasil, com o arrebatamento. Daí vocês podem me perguntar: mas Celso, não é para se preocupar com o arrebatamento? Não. O que nós devemos aprender é estarmos preparados e amando o nosso Senhor, porque se nós estivermos preparados, amando a Deus e em conexão, vivendo uma vida de santidade, automaticamente, no arrebatamento ou não, na tribulação ou não, no milênio ou não, nós iremos estar sempre conectados ao nosso Deus. Esse é o grande segredo. Em qualquer circunstância, nós estarmos amando, conectados e vivendo uma vida de santidade e justiça. Que Deus possa nos abençoar, meus amados. Em nome de Jesus. Até a próxima.